Todas as honras e glórias sem fim são dadas a ti, Jesus. Neste exato momento, você está prestes a embarcar em uma jornada fascinante, onde revelaremos um dos maiores mistérios bíblicos. Por que o diabo queria o corpo de Moisés? Prepare-se para descobrir segredos celestiais, batalhas espirituais e revelações surpreendentes que irão prender sua atenção do começo ao fim. Vamos juntos desvendar essa intrigante disputa entre Miguel, o arcanjo, e Satanás, um conflito que ecoa através dos séculos e que continua a nos fascinar até hoje. Para entendermos melhor essa história, precisamos acessar o livro de Judas, versículo 9. Lá é mencionada uma contenda entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. Esse evento não é descrito em nenhum outro lugar das Escrituras, o que levanta muitas perguntas. Como Judas sabia disso? Por que essa disputa aconteceu? Essas perguntas nos levam a explorar tradições antigas e escritos apócrifos, que podem fornecer pistas valiosas. Acredita-se que Satanás queria o corpo de Moisés para desviar o povo de Israel, possivelmente criando um lugar de adoração idólatra em torno do túmulo do grande líder. A morte de Moisés, narrada em Deuteronômio 34, também é envolta em mistério. Moisés morreu aos 120 anos, mas seus olhos não estavam fracos, nem sua força havia se esvaído. Deus permitiu que ele visse a terra prometida do alto do Monte Nebo, mas não lhe foi permitido entrar nela. Após sua morte, Deus pessoalmente enterrou Moisés e o local do sepultamento permanece desconhecido até hoje. Essa ocultação divina do túmulo de Moisés foi crucial para evitar que o povo de Israel caísse na idolatria, algo que Satanás poderia ter usado para desviar o povo do verdadeiro culto a Deus. Voltando à disputa entre Miguel e Satanás, é fascinante notar que Miguel, mesmo sendo um poderoso arcanjo, não ousou proferir uma condenação ofensiva contra Satanás. Em vez disso, disse: "O Senhor te repreenda." Isso nos mostra a reverência e a submissão que Miguel tinha diante de Deus, uma lição poderosa sobre humildade e respeito à autoridade divina. Essa atitude de Miguel reflete uma hierarquia celestial, onde até os anjos mais poderosos se submetem à vontade de Deus, contrastando fortemente com a rebelião de Lúcifer, que desejava ser igual a Deus. Em Daniel 10:21, Miguel é descrito como o príncipe e guardião do povo de Israel, alguém que se levanta para proteger a nação contra forças espirituais hostis. Essa missão de proteção se reflete na disputa pelo corpo de Moisés, onde Miguel está empenhado em evitar que Satanás use o corpo do líder para promover a idolatria entre os israelitas. Miguel é retratado como um guerreiro celestial em várias passagens da Bíblia, incluindo Apocalipse capítulo 12, versículos de 7 ao 9, onde ele lidera as hostes celestiais em uma batalha contra o dragão, que é Satanás. A importância de Miguel em batalhas espirituais destaca a contínua luta entre o bem e o mal, uma batalha que não se limita ao passado, mas que ressoa em nossa vida espiritual atual. Cada vez que nos deparamos com tentações e desafios, podemos lembrar da firmeza e da fé de Miguel, que mesmo diante de um adversário poderoso como Satanás, manteve sua confiança em Deus. Essa história não é apenas um relato antigo, mas um reflexo de nossas próprias lutas espirituais e da necessidade de permanecermos firmes na fé. A figura de Moisés é central não apenas pela liderança que exerceu, mas também pelo simbolismo de sua vida e morte. Moisés, que guiou os israelitas durante o Êxodo e recebeu os 10 mandamentos, representa a lei e a fidelidade a Deus. Sua morte e o sepultamento misterioso por Deus sublinham a santidade de sua missão e o desejo divino de preservar a pureza do culto a Deus, livre de idolatria. Moisés é um exemplo eterno de obediência e liderança divina, e sua história continua a inspirar e a ensinar gerações sobre a importância de seguir fielmente a vontade de Deus.
No final de sua vida, Moisés transferiu a liderança para Josué, um símbolo de continuidade e esperança para o povo de Israel. A preparação e a sucessão são temas importantes na história bíblica, mostrando que o plano de Deus é contínuo e abrange gerações. A morte de Moisés não foi o fim, mas o começo de uma nova fase para o povo de Israel, liderado por Josué, que levou o povo à terra prometida. Essa transição reflete a fé inabalável de Moisés e a confiança em Deus para guiar seu povo, independentemente das circunstâncias. Enquanto refletimos sobre essas histórias profundas, somos lembrados da importância de permanecermos fiéis e submissos à vontade de Deus, assim como Miguel e Moisés. A batalha pelo corpo de Moisés nos mostra que, mesmo nas coisas mais misteriosas e aparentemente incompreensíveis, há um propósito divino. Devemos confiar na sabedoria de Deus e seguir seu exemplo de humildade, coragem e fé. A história de Moisés e a disputa celestial por seu corpo são testemunhos poderosos do amor e da proteção divina sobre seu povo. Outro ponto interessante para entendermos é o papel de Satanás em toda essa história. Desde sua queda, Lúcifer, ou Satanás, tem buscado meios de corromper e desviar o povo de Deus. A disputa pelo corpo de Moisés é mais uma tentativa de Satanás de usar um símbolo poderoso para seus próprios propósitos malignos. Se ele conseguisse desviar a devoção do povo para a adoração dos restos mortais de Moisés, isso seria um grande golpe contra a pureza do culto a Deus. É um lembrete de que Satanás sempre procura oportunidades para desviar os fiéis, e por isso a vigilância espiritual é essencial. Além disso, a referência à disputa entre Miguel e Satanás também nos aponta para a realidade das batalhas espirituais que acontecem nos bastidores de nossa existência visível. A Bíblia nos diz, em Efésios 6:12, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa disputa pelo corpo de Moisés é um exemplo tangível dessa guerra espiritual constante que envolve o bem e o mal, e o que podemos aprender com a submissão de Miguel a Deus. Primeiramente, que o verdadeiro poder reside na submissão à vontade divina. Miguel não se aventurou a repreender Satanás por conta própria, mas confiou na autoridade de Deus. Isso nos ensina que, independentemente da nossa força ou posição, devemos sempre nos submeter a Deus e confiar na sua justiça e poder. É um lembrete poderoso de que nossa força espiritual vem de nossa relação com Deus e nossa obediência a Ele. Voltando ao contexto histórico e bíblico, Moisés é uma figura de destaque por sua fé e obediência. Desde seu chamado na sarça ardente até a liderança do povo de Israel através do deserto, sua vida foi marcada por milagres e desafios. Ele enfrentou Faraó, liderou o Êxodo, recebeu a lei no Monte Sinai e guiou o povo até a beira da terra prometida. Cada um desses eventos destaca a relação íntima de Moisés com Deus e sua dedicação em cumprir a vontade divina, apesar dos desafios e contratempos. Os últimos momentos de Moisés, subindo ao Monte Nebo para ver a terra prometida, são especialmente tocantes. Mesmo sabendo que não entraria na terra, ele permaneceu fiel até o fim. Essa cena final é um poderoso testemunho da fé inabalável de Moisés e da recompensa espiritual que ele esperava. Ele viu a terra que Deus prometeu, um vislumbre do cumprimento da promessa divina, mesmo que ele próprio não pudesse pisar nela. Esse momento nos lembra que nossa fé, muitas vezes, nos leva a trabalhar por promessas que serão cumpridas além de nossa própria vida, mas que nossa fidelidade não é em vão. Enquanto refletimos sobre essas histórias profundas, somos lembrados da importância de permanecermos fiéis e submissos à vontade de Deus, assim como Miguel e Moisés. A batalha pelo corpo de Moisés nos mostra
que mesmo nas coisas mais misteriosas e aparentemente incompreensíveis, há um propósito divino. Devemos confiar na sabedoria de Deus e seguir seu exemplo de humildade, coragem e fé. A história de Moisés e a disputa celestial por seu corpo são testemunhos poderosos do amor e da proteção divina sobre seu povo. Agora, uma curiosidade das glórias, sem fim. De acordo com algumas tradições judaicas, mencionadas em escritos como o Apocalipse de Moisés e a Assunção de Moisés, o corpo de Moisés foi transladado ao céu após sua morte. Esses escritos, embora não canônicos, oferecem uma perspectiva fascinante sobre a veneração e o respeito por Moisés. Esses textos sugerem que a importância de Moisés transcendeu sua vida terrena, elevando-o a um estado celestial. Mesmo que essas tradições não sejam aceitas universalmente, elas refletem a profunda reverência que Moisés continua a ter ao longo dos séculos. E vocês o que acham disso? Comentem abaixo assim que o vídeo terminar. Ao considerar a figura de Miguel, também é relevante mencionar que ele é um dos 3 arcanjos mencionados na Bíblia, ao lado de Gabriel e, em algumas tradições, Rafael. Miguel é frequentemente representado como um guerreiro, empunhando uma espada e liderando os exércitos celestiais contra as forças do mal. Sua imagem como um defensor do povo de Deus é uma fonte de inspiração e coragem para muitos crentes. Ele simboliza a luta constante e necessária contra as forças malignas que tentam desviar a humanidade do caminho divino. Enquanto refletimos sobre essas histórias profundas, somos lembrados da importância de permanecermos fiéis e submissos à vontade de Deus, assim como Miguel e Moisés. A batalha pelo corpo de Moisés nos mostra que mesmo nas coisas mais misteriosas e aparentemente incompreensíveis, há um propósito divino. Devemos confiar na sabedoria de Deus e seguir seu exemplo de humildade, coragem e fé. A história de Moisés e a disputa celestial por seu corpo são testemunhos poderosos do amor e da proteção divina sobre seu povo. Ao encerrar este vídeo, reflita sobre as lições que aprendemos hoje. A história de Miguel, Moisés e Satanás não é apenas um relato antigo, mas uma poderosa mensagem para nossas vidas. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e não perca nenhum de nossos próximos conteúdos. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam descobrir esses mistérios fascinantes. Deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião e quais outros mistérios você gostaria que explorássemos. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos inspiradores e reveladores. Obrigado por assistir e até a próxima aventura. Juntos, continuaremos a explorar os segredos mais profundos da fé e da história. E lembre-se, cada história que contamos é uma peça do grande quebra-cabeça da vida e da história. Fique com Deus e até a próxima glória sem fim.